Quem nunca se perguntou se a história sobre o fim do mundo é verdade ou não? Nos últimos anos, é inegável que houve um aumento bastante significativo por conhecer a história contada na Bíblia através do nome Apocalipse. Obviamente que o atual período mundial, marcado por ocasiões inéditas e conturbadas, ajudou nesse momento. Afinal, apesar de já terem existido pandemias e guerras ao longo da história, essa é a primeira vez que todas as notícias e acontecimentos são divulgados em tempo real para o mundo todo. Para você que desconhece ou teme as revelações que João recebeu e registrou na Bíblia, vamos te contar e esclarecer agora os eventos que atravessam o fim dos tempos. Se você acredita que o livro do Apocalipse é um código criptografado sobre eventos do futuro, melhor abrir sua mente para mudar sua opinião. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, no sentido de tirar aquilo que cobre exatamente o oposto de ocultar ou esconder. A definição mais aceita entre os teólogos é a de que o Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Essa revelação é divina e o objetivo é mostrar aos seus servos o que Deus quer que eles saibam. O Apocalipse é o último livro que compõe a Bíblia e foi escrito na época em que os cristãos enfrentavam uma terrível perseguição do Império Romano, que estava nas mãos pesadas de imperadores como Nero e Domiciano. Inclusive, Domiciano se autoproclamou Deus e exilou o apóstolo João, único dos 12 apóstolos que ainda estava vivo, para uma pequena ilha chamada de Patmos, justamente porque a força de seu testemunho acerca da palavra de Deus ainda era muito grande. Estamos falando, provavelmente, dos anos entre 95 e 96 depois de Cristo, período em que o cristianismo estava sendo massacrado e, nesse cenário, Deus revela a João o conteúdo do livro do Apocalipse. Para os cristãos oprimidos, saber que João teve uma revelação divina foi motivo de fortalecimento da fé, da satisfação e da esperança em Jesus Cristo. Sobre o autor do livro do Apocalipse, as maiores evidências apontam de fato para o apóstolo João, apesar de existir quem duvide dessa possibilidade. Os defensores da autoria de João evidenciam que o autor do Apocalipse escreveu para várias igrejas, com a autoridade de um líder reconhecido. Da mesma forma, os temas que tratam tanto o livro do Apocalipse quanto o Evangelho de João abordam a divindade de Jesus e o contraste entre o bem e o mal. Ainda relatam a questão dos símbolos, muito usados no livro do Apocalipse, que, como consequência, dependeriam de um autor com grande conhecimento sobre o judaísmo. E o apóstolo João era judeu. Além disso, no Evangelho de João, encontramos os 7 Eu Sou de Jesus. E no Apocalipse, o padrão 7 na organização do conteúdo é marcante. O livro é dividido em 7 seções, com 7 referências à volta de Cristo. 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e por aí vai. Nos 2 livros da Bíblia, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus e o título de O Verbo é aplicado a ele. Os que sugerem que João não escreveu o livro do Apocalipse usam como justificativa uma diferença de estilo de escrita entre esse livro e os outros escritos do apóstolo, ressaltando que o Evangelho de João foi escrito em um grego mais culto e refinado e que o livro do Apocalipse está marcado por um grego mais bruto e cheio de expressões hebraístas. Quanto ao propósito do livro, o objetivo principal é confortar a Igreja de Cristo diante das provações deste mundo, e isso ultrapassa o tempo que foi escrito e chega até nós. Fica claro que existe uma guerra espiritual maior do que se imagina.
mas que a vitória de Cristo e de sua igreja contra Satanás e seus agentes é garantida, e que só irá temer quem não for fiel ao divino. A organização do conteúdo do livro do Apocalipse é extremamente necessária para que possa ser entendido de maneira correta. Por causa disso, alguns teólogos propõem métodos de estudos diferentes, como o da leitura de recapitulação, no qual, em todas as sessões, é possível encontrar referências sobre a volta de Cristo e o juízo final. Também tem a leitura de sucessão, na qual o conteúdo é organizado de forma cronológica e linear, em que um capítulo é escrito depois do outro com eventos inéditos. E há também o paralelismo progressivo, que são os relatos apresentados e depois repetidos pelo autor, com a adição de novos elementos, até chegar na última parte, na qual as informações são organizadas e é feito o encerramento. Esse é o método usado atualmente. Porém, não é só isso. Também precisamos ter muita atenção à questão dos simbolismos no livro do Apocalipse. Já no primeiro capítulo, começamos com um aviso em relação à literalidade dos simbolismos, que são usados para descrever o símbolo do divino e não sua descrição literal. Da mesma forma, acontece com os números, sendo que o mais importante é o número 7, ligado aos assuntos da divindade, o número 4, ligado a assuntos terrenos, o 10, sempre ligado às forças do mal, e o 12 sempre aparece ligado ao povo de Deus. Da mesma forma, estudiosos formaram diferentes correntes de interpretação, com diferenças de pontos de vista sobre como acontecerá a volta de Cristo. Qual será a ordem dos eventos e sua cronologia? Na corrente pós-milenista, temos inicialmente a Era da Igreja, seguida pela cristianização do mundo, de forma gradativa e seguida pelo crescimento da Igreja. Então, começa o início do milênio, com paz e justiça sobre a terra. Em seguida, temos a volta de Jesus, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o juízo final, o novo céu e a nova terra. E, por fim, o reino eterno. Na corrente chamada de pré-milenismo, dispensacionalista, posição da Igreja até o século V, temos a era da Igreja, o arrebatamento, a ressurreição dos cristãos, a subida da Igreja, a revelação do anticristo, a grande tribulação, a salvação dos que se arrependeram, a volta de Jesus, o início do milênio, a rebelião contra a Igreja, a destruição do anticristo, a ressurreição dos incrédulos, o juízo final e o reino eterno. E no amilenismo, a corrente mais coerente com as Escrituras, já que João não descreveu os eventos em ordem cronológica, e sim repetindo os mesmos eventos em capítulos diferentes, vamos ter Jesus vem ao mundo a primeira vez e amarra Satanás, vencendo também a morte. Início do milênio, dias atuais da Igreja, fim do milênio, soltura de Satanás e nações que vão contra a Igreja. A volta de Jesus, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, a derrota definitiva de Satanás, o juízo final e o reino eterno. Amilenismo segue a divisão do livro do Apocalipse do paralelismo progressivo. Os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, a tríade do mal, as 7 taças, a derrota dos agentes do dragão e o reino de Cristo, os quais veremos com mais detalhes logo mais. Apesar dessas correntes parecerem muito técnicas, é importante entender como elas funcionam, porque é com isso que podemos escolher uma forma de leitura e interpretação que vai nos ajudar a entender por que existem diferentes visões das histórias da Bíblia e por que as pessoas costumam concordar ou não com a visão das outras. Apesar dos diferentes pontos de vista, estudiosos acreditam
que alguns acontecimentos são as bases bíblicas do fim dos tempos. O primeiro deles é a volta pessoal, concreta, visível e corpórea de Jesus Cristo. E essa volta será repentina, em uma hora que a humanidade menos esperar. Em segundo lugar, todos concordam que Jesus voltará de forma definitiva e julgará os incrédulos, recompensando aqueles que acreditam nele. Os sinais serão claros. O evangelho será pregado a todas as nações, já que é indispensável que todo mundo conheça a palavra de Deus para decidirem se vão acreditar ou não. Vamos lembrar que até hoje em dia existem povos que vivem isolados do nosso mundo, como tribos indígenas, que não conhecem as escrituras do cristianismo. A igreja vai passar por um grande problema, porque as nações vão se levantar contra outras nações. Vão acontecer desastres da natureza e muita fome no mundo. Também vão acontecer sinais do céu, acontecimentos com o sol escurecer e a lua não vai ficar mais iluminada. Os falsos profetas realizarão milagres e serão aclamados. O anticristo estará entre vós. A palavra anticristo vem originalmente do grego e pode ter dois significados. O primeiro é contra Cristo, no sentido em que qualquer pessoa pode ser o anticristo, ou um tipo de poder que vai agir em oposição ao trabalho de Cristo. Mas o anticristo também pode representar uma pessoa ou um poder que tome o lugar do Cristo, ou seja, uma imitação de Jesus Cristo, cuja proposta e ação também seja contrária à de Jesus. Na Bíblia, vemos que, além da vinda de um anticristo em especial, havia, durante a era da igreja primitiva, muitos outros anticristos. Nesse caso, referindo-se aos falsos cristãos, que se separaram do grupo dos verdadeiros fiéis. Esses mentirosos que andavam na terra afirmavam que Jesus não era o Messias. Só que, por outro lado, os anticristos não eram e não são ateus e nem pagãos. São pessoas que pregam o evangelho, mas que não é o verdadeiro evangelho. São inúmeros os avisos que Jesus fez contra o trabalho desses falsos profetas e diz claramente que eles são lobos devoradores, que virão sempre disfarçados de ovelhas. Jesus também advertiu que no período que anteceder sua segunda vinda, ou seja, nos dias atuais, os anticristos tentarão fazer o papel de Cristo regressado, fazendo grandes sinais e ações fora do comum, de um jeito que vão conseguir enganar até mesmo os escolhidos. E antes do dia da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação do principal anticristo, que ainda está por vir. Ele mostrará toda a sua ambição quando o Apocalipse for acontecer. Ele virá disfarçado de grande humanitário, falará de paz, prosperidade e abundância, mas não como forma de nos conduzir a Deus, e sim como fins em si mesmos. Sua estratégia será estabelecer uma contra-igreja que terá todas as notas e características da Igreja de Cristo, mas, ao contrário, será completamente vazia de conteúdo divino. A Igreja Ortodoxa afirma que o anticristo será uma pessoa que vai ocupar a frente da rede mundial de controle de toda a humanidade. E, nesse aspecto, nossa estrutura social já representa um grande perigo, já que tudo o que vivemos facilita idolatrias. Para os mormons, o anticristo é qualquer pessoa ou coisa que falsifique o plano de salvação, plano que Deus criou para salvar, resgatar e exaltar a humanidade, e que, aberta ou secretamente, estabelece oposição a Cristo. Para outros cristãos, como Martin White, o anticristo não seria uma pessoa, e sim uma doutrina caracterizada
por concentrações demoníacas de poder. Na Bíblia, vemos um 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a figura do homem da iniquidade, do qual podemos usar como exemplo o imperador Nero e Calígula. No livro do Apocalipse, o anticristo está associado a várias figuras, incluindo o dragão ou a serpente, o falso profeta, a besta, a meretriz da Babilônia e tantos outros. Segundo o profeta Daniel, também chamado de Beltesazar, em algum momento dos dias atuais, surgirá um homem muito poderoso e extremamente inteligente, que vai ocupar um cargo político importante e de grande influência mundial. Com suas artimanhas e um discurso voltado para a paz e a prosperidade dos povos, ele vai conquistar a confiança dos outros líderes políticos e religiosos e vai conseguir criar uma aliança mundial que trará harmonia para todos os povos da Terra. O anticristo vai continuar ganhando forças e vai convencer os líderes políticos de que ele é quem deverá estar à frente da política e da fé para que o mundo permaneça em paz. Ele será soberbo, mas gentil, sábio, cheio de carisma. O anticristo vai trazer uma tranquilidade falsa para o mundo e vai se tornar a pessoa mais idolatrada, notável e importante da Terra. Suas mentiras serão tão reais que, segundo os estudiosos do livro do Apocalipse, nesse período de dominação do mal, os palestinos reconhecerão Israel como nação, concedendo até mesmo uma parte do seu território para a construção de um templo sagrado. Da mesma forma, os judeus oferecerão parte de Jerusalém para ser a capital da Palestina. Mas essa paz vai durar apenas 3 anos e meio. E depois desse tempo, vai ser substituída por guerras e mortes, no início da Grande Tribulação. Quando esse suposto tratado proposto pelo anticristo for assinado, acontecerá então o que a Bíblia chama de arrebatamento, que se refere ao momento em que os vivos serão salvos, levados aos céus sem morrerem, assim como aconteceu com Enoque e Elias, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, e também como o próprio Jesus, que subiu ressuscitado aos céus diante dos olhos de seus discípulos. É claro que o momento exato desse arrebatamento é motivo de discussões. Os que acreditam em Deus torcem para que ele aconteça antes da grande tribulação, deixando apenas os que não têm fé em Deus na terra para passarem pelas provações. Essas pessoas não acreditam na pré-tribulação. Também acreditam que os que se arrependerem e começarem a crer poderão ser salvos, mesmo depois do arrebatamento. Assim, a segunda vinda de Jesus aconteceria bastante tempo depois do arrebatamento. Outras pessoas acreditam que o arrebatamento vai acontecer no período pós-tribulação, quer dizer, na altura da segunda vinda de Jesus Cristo. Assim, os vivos serão salvos no mesmo tempo em que os mortos ressuscitarão e Jesus fará o julgamento de justiça a todos os povos. O apóstolo Paulo escreveu que não é preciso dar sinais dos tempos e das épocas, já que quando ouvirem a expressão paz e segurança, que vai ser o tal acordo que o anticristo planeja, a destruição cairá sobre a terra. E somente quem não está na luz deverá temer. Mas vamos lá. Vamos considerar que o arrebatamento aconteça de acordo com a primeira hipótese e que as pessoas que serão salvas simplesmente desapareçam de uma hora para outra, como se imaginam os filmes hollywoodianos que já trataram da temática. Então, o arrebatamento seria o início expressivo e inconfundível do apocalipse na Terra. E esse acontecimento será, no primeiro momento, secreto. Aqueles que forem deixados para trás na Terra só irão perceber isso diante do caos instaurado por desaparecimentos inúmeros, sem nenhuma razão aparente.
Estudiosos da Bíblia questionam esse arrebatamento secreto, especialmente porque o vocabulário do segundo advento de Cristo não mostra nenhuma base da volta de Cristo em duas fases. Além disso, as passagens do Novo Testamento sugerem o oposto à ideia do secreto. Falam de trombetas, voz de arcanjo e a descida do Senhor, que irá ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. E, por fim, as passagens bíblicas não oferecem suporte para o arrebatamento pré-tribulacional. Dessa forma, as Escrituras ensinam que a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos, como conhecemos hoje, será um advento único que vai acontecer depois da tribulação e será vivenciada por todos os crentes de todas as eras e todas as raças. Bom, a expressão grande tribulação descreve o período que antecede a volta de Jesus Cristo e o julgamento final de Deus. O início da tribulação vai acontecer depois de um falso período de paz e prosperidade e vai ser o período mais aflitivo de toda a humanidade. A descrição do advento, que está na Bíblia, mostra esse período de grande aflição como um período que, desde o princípio do mundo até agora, não terá havido e nem jamais haverá. Mateus, capítulo 24, versículo 3 a 21. Catástrofes naturais vão assolar a terra. As florestas serão incendiadas. Vulcões entrarão em erupção. Maremotos, terremotos, tsunamis trarão medo e mortes. A economia será abalada. Grandes e pequenas cidades serão destruídas. E haverá uma constante movimentação de pessoas na busca de um lugar a salvo. E tudo isso vai começar do dia para a noite. O mundo vai entrar em colapso e os países vão enfrentar uma crise jamais vista. Por causa das catástrofes naturais, a busca frenética de recursos naturais causará as guerras. Já que os recursos serão poucos. As potências mundiais vão oprimir os países menores, que são ricos em recursos naturais. Nesse momento, as alianças políticas serão totalmente egoístas, ao contrário do período que antecede a Grande Tribulação. Depois da destruição dos pequenos países, as grandes potências que se mantiveram de pé irão lutar entre si pela soberania. As armas nucleares, biológicas e químicas entrarão em ação, o que vai apenas ajudar a acabar com a comida e com a água que restava no mundo. Então, chegará a vez do último cavaleiro do Apocalipse, que reduzirá a população drasticamente pela morte, fatalizados pela sede, pela fome e pela violência. As pessoas que ainda resistirem serão refugiadas, vivendo escondidas em uma situação de miséria nunca imaginada. Nesse momento, exércitos invasores atacarão Jerusalém e então, por fim, Jesus vai intervir, protegendo seu povo e derrotando os invasores, fazendo uso de um grande terremoto, confusão militar e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Estudiosos definiram 3 pontos de vista baseados nesse conceito da Grande Tribulação. O ponto de vista dispensacionalista, que interpreta os acontecimentos como profecias bíblicas que ocorrerão no futuro, trazendo o fim dos tempos. O ponto de vista preterista, que aceita a ideia exclusivamente da tribulação, que aconteceu em 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. E o ponto de vista historicista, que associa os eventos passados, acreditando no cumprimento futuro conforme evidências. O anticristo, ainda andando sobre a terra, estará muito forte e desafiará o próprio Jesus. Até aqui já se passaram 6 anos do início da Grande Tribulação. E no comando do anticristo, os exércitos do mundo inteiro serão atraídos para o Oriente Médio e vão começar a Batalha dos Séculos. O nome Armagedon vem do hebraico Ar-Megidon, que significa montanha de Megido. O Vale de Megido está situado na região oeste da planície de Esdrelon,
cerca de 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, e é o lugar de diversas batalhas importantes nos tempos do Velho Testamento. O grande derradeiro conflito, que vai acontecer pouco antes do glorioso aparecimento, é chamado de Batalha do Armagedon, porque terá início nesse mesmo lugar. Ezequiel 39, 11, Zacarias 12, 14, especialmente 12, 11, Apocalipse 16, 14 e 21. Na Bíblia temos 3 anjos chamam a humanidade para adorar e obedecer o verdadeiro Deus, repudiando a marca da besta para que possam se livrar das 7 últimas pragas. Esse movimento de restauração da verdade desperta a ira dos inimigos de Deus. Então, uma guerra entre Miguel e o dragão vai acontecer. A restauração da verdade faz surgir uma geração de 144 mil santos, fiéis testemunhas da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, os 3 anjos do Apocalipse se dirigem aos líderes do mundo inteiro para juntá-los na batalha. Alguns acham que essa guerra será entre nações orientais e ocidentais. Outros acreditam que a batalha será de natureza religiosa, quando os líderes do mundo vão fazer uma investida final contra os fiéis de Deus. Apesar das especulações sobre o local da batalha e até mesmo sobre suas principais características, fica claro na Bíblia que os fiéis de Deus saem vitoriosos. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, o anticristo é derrotado e aprisionado por 1000 anos. Esse será um momento de paz para as pessoas que restarem no planeta. É nesse momento que os que perderam a vida por causa da sua fidelidade a Deus serão ressuscitados. Depois desse período, Satanás será solto de sua prisão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra com o objetivo de destruir o reinado de Cristo. O exército será maior que a areia do mar. Eles marcharão até a cidade de Jerusalém, mas Deus enviará fogo do céu, destruindo-os completamente. Satanás, então, irá ser lançado em um lago de fogo onde arde com enxofre. O livro da vida será aberto e todos serão julgados conforme o que fizeram em vida. Assim, surgirá um novo mundo depois do caos total. Agora que já trouxemos alguns dos conceitos dos termos mais usados no Apocalipse, vamos entender a ordem em que os eventos realmente acontecem. A divisão realizada no livro do Apocalipse apresenta a seguinte ordem: 7 candeeiros, ou 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, tríade do mal, 7 taças, derrota dos agentes do dragão e o reino de Cristo. Os 7 candeeiros possuem um sentido simbólico. São candeeiros, os portadores da luz, e representam a totalidade da Igreja de Deus. Apocalipse 1, 20. Na época de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, e cada distrito tinha uma igreja. Elas também representavam os 7 períodos que a Igreja de Cristo passaria desde sua primeira vinda até a sua segunda visita à Terra. Quando João foi contemplado com a visão do Apocalipse, ele recebeu a ordem de escrever tudo o que viu e ouviu e enviar uma carta para essas 7 igrejas: a de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente já sabe que Deus é uma tríade formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Invejoso no Apocalipse, Satanás também vai se reunir em uma falsa tríade e por algum tempo a humanidade vai adorar essa falsa tríade como se fosse Deus. Para conseguir isso, Satanás vai enviar o anticristo, falso Messias, que será proclamado como o Salvador do mundo. Juntas, essas 3 pessoas demoníacas vão governar o mundo por um breve período. A primeira pessoa será Satanás, fingindo ser Deus. A segunda, o anticristo, fingindo ser o Messias.
e a terceira, o falso profeta, fingindo ser o Espírito Santo. Quando a revelação do Apocalipse é feita para João, ele vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que vai iniciar o julgamento do mundo. Sabendo que ninguém na terra é digno o suficiente para realizar essa tarefa, João chora. Mas logo percebe que apenas o leão de Judá, o rei dos reis, poderá cumprir essa missão. Isso quer dizer que o próprio Jesus abre o livro, revelando o significado de cada selo. Cada abertura de um dos selos é seguida por um evento ou uma série de eventos, que são a representação dos cavaleiros do Apocalipse, e cada selo apresentará um cavalo e um cavaleiro. No primeiro selo, João vê a vinda do anticristo, com sua falsa inocência e paz, simbolizado por um cavalo branco e um cavaleiro que impunha uma espada nas mãos e uma coroa na cabeça. Esses artefatos simbolizam o poder do anticristo, que vai propor uma paz enganosa pelo mundo. Reinará por um período, mas como mostra a espada, sua busca é por dominação e sofrimento. Na segunda abertura do livro, surge outro cavaleiro, desta vez vermelho, representando o espírito da guerra. Para esse cavaleiro, foi dada a ordem de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas matem umas às outras. Na abertura do terceiro selo, João vê um cavalo preto que, segurando uma balança, faz ofertas exorbitantes. Para este cavaleiro, foi dado o nome de Espírito da Fome. Sua presença no mundo significaria a escassez dos produtos e de seus preços exorbitantes. No quarto selo, surge o último dos 4 cavaleiros, que é o espírito da morte, a representação da fome, da peste e da destruição. Ao seu cavalo amarelo e seu cavaleiro foi dado o poder de matar 1/4 das pessoas na terra por meio da espada, da fome, das pragas e dos animais selvagens. O quinto selo representa o desejo de justiça daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. João viu debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por dar testemunho da fé em Deus, chamarem por justiça divina. Todos estavam vestidos de branco e foram instruídos a esperar que todos os cristãos, como eles, fossem martirizados na terra e pudessem vir ao seu encontro. Na abertura do sexto selo, a grande catástrofe do universo, João viu um grande terremoto, o sol escureceu, a lua se tornou vermelha como sangue e as estrelas caíram sobre a terra. As montanhas e as ilhas foram tiradas de seus lugares e os homens na terra se esconderam. Além disso, durante esse fenômeno cósmico, 144 mil servos de Deus são selados nas suas testas, ficando protegidos da ira de Deus que estava por chegar e pregando a boa nova para quem tivesse ouvidos para ouvir. Quando o sétimo e último selo é aberto, há silêncio no céu por meia hora. 7 anjos com suas trombetas começam a soar, um por um. Os acontecimentos do sétimo selo são divididos pelos eventos seguintes, ao soar de cada uma das 7 trombetas. A outro anjo foi dado incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça dos incensos subiu com as orações e o incensário, cheio de fogo do altar. Ela foi lançada à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A gente precisa lembrar aqui também que a abertura dos 7 selos é o momento em que Deus avisa sobre sua ira, que cairá sobre aqueles que adorarem o anticristo. E essa ira começa a ser vista no soar das trombetas e logo depois se materializa no derramamento das 7 taças. Na narrativa bíblica, as trombetas são costumeiramente
tocadas pelos sacerdotes toda vez que se anuncia um evento de origem divina. Como a gente já viu, esse momento é o início da grande tribulação, que dura 7 anos e tem o começo marcado pela assinatura do Tratado de Paz proposto pelo Anticristo. Lembrando que são 3 anos e meio de uma falsa paz e os outros 3 anos e meio de uma grande provação para toda a humanidade. Quando a primeira trombeta tocar, granizo e fogo misturado com sangue vão queimar 1/3 da terra, inclusive as árvores e plantas verdes. Obviamente, essa descrição é só simbólica, mas se refere aos desastres naturais que vão fazer com que os alimentos e recursos naturais se tornem escassos para os povos. Quando a segunda trombeta tocar, um meteoro vai entrar na atmosfera, caindo sobre o mar e destruindo 1/3 de todos os animais marinhos e embarcações. Como consequência, tsunamis vão destruir as cidades litorâneas, e isso vai fazer com que outros desastres naturais e econômicos aconteçam em todo o planeta. Na terceira trombeta tocada pelo terceiro anjo, outro asteroide vai cair, mas dessa vez no continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água. A narrativa bíblica diz que a água vai ficar amarga e isso causará uma revolta dos povos contra Deus. Quando o anjo tocar a quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas serão atingidos por Deus, e uma parte da terra ficará na escuridão. Por causa disso, as plantações e as lavouras vão secar, e a fome reinará na terra. Na quinta trombeta, o mal é liberado na terra. Uma estrela que vai cair é o próprio Satanás e seus demônios que chegaram para atormentar os homens. Nesse momento, um abismo é aberto e dele saem milhões de gafanhotos que passarão 5 meses atormentando e causando danos para aqueles que não têm fé. Na sexta trombeta, vão ser liberados os 4 anjos caídos, que vão secar o rio Eufrates e promover a guerra que matará 1/3 da humanidade. Os cavaleiros do Apocalipse reunirão 200 milhões de soldados contra Israel no vale do Armagedon. E por fim, quando a sétima trombeta tocar, vozes cantarão no céu, os 24 anciões adorarão ao Senhor, os mortos em Cristo terão por fim sua justiça e o reino de Deus no céu será aberto com a Arca da Aliança na frente de todo mundo. Em resumo, até agora, Deus mostrou ao apóstolo João o que iria acontecer se as pessoas seguissem adorando Satanás. Logo depois, as 7 trombetas foram a demonstração, o aviso de que a ira de Deus cairia sobre todos. Então, podemos dizer que o derramamento das taças do Apocalipse é a chegada da ira divina aos homens sem fé. É ainda o cumprimento da destruição de todos os que levaram a marca da besta, adorando e servindo o anticristo. Na primeira taça, feridas malignas e dolorosas foram lançadas naqueles que tinham a marca da besta, mostrando na pele a dor de viver longe de Deus. A segunda taça foi jogada ao mar, transformando a água em sangue e matando todas as criaturas que vivem nele. Já a terceira taça foi lançada nos rios e em todas as fontes de água, também transformadas em sangue. Essa foi a justiça feita por Deus para aqueles cristãos que foram perseguidos e mortos pela sua fé. A quarta taça foi jogada no sol, e a ele foi dada a autorização e o poder de queimar os homens com fogo, já que lá, no quarto selo, quando a escuridão dominou, eles não se arrependeram. A quinta taça foi lançada em Satanás, para que seu reino de trevas, o governo do anticristo na terra, fizesse a humanidade entrar em colapso. Mesmo com seu líder desmascarado, os homens morderam suas línguas com força, mas continuaram contra Deus.
O derramamento da sexta taça representa o início do Armagedon. Ela foi lançada no rio Eufrates para secar sua água, abrindo espaço para que os exércitos pudessem chegar ao local da batalha contra os judeus. É aí então que Cristo aparecerá e trará a vitória para o povo de Deus. A última taça é a do tão temido juízo final, que tem seu conteúdo derramado no ar. Se a sexta taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo, a sétima é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: "Feito está." Essa era a voz do próprio Deus anunciando que chegou o momento da exposição final e completa de sua ira. João então descreve a destruição do mundo, a grande Babilônia é despedaçada, o império do anticristo é destruído, todas as cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas somem, os montes não são encontrados e as pedras desabam do céu. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para o mal. A última taça é a conexão em que acaba o tempo e a história e começa a eternidade, onde não existem mais os céus e a terra e surgem novos céus e nova terra. Devemos lembrar que nas Escrituras o homem será julgado de acordo com aquilo que tiver feito e todos serão recompensados ou condenados de acordo com as decisões e atitudes de sua vida. Isso não quer dizer que a salvação será pelas obras. A salvação somente vai acontecer pela fé em Cristo, como nosso Salvador pessoal. Mas o que acontece é que as obras de uma pessoa seguem a sua fé. Se a pessoa tem fé em Cristo, suas obras demonstram isso. Se uma pessoa não tem fé em Jesus, sua vida e obras evidenciam de que lado a pessoa escolheu estar no grande conflito entre o bem e o mal. Um novo céu e uma nova terra vão aparecer no horizonte. Todas as coisas serão novas. Não vai mais existir o mar. A cidade celestial vai descer para a terra. Nos céus, as diversas famílias, cada uma em seu lugar, vão poder desfrutar da bondade de Deus, que honra aqueles que honram o seu Filho. Agora, a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então, o próprio Deus estará com eles e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Desde a antiguidade, diversas culturas compartilharam fascínio pela ideia do fim do mundo. E um dos motivos dessa obsessão está no contraste entre a finitude da vida e a eternidade do tempo. A doutrina espírita, por exemplo, esclarece que o fim do mundo será um fato marcante que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Para os espíritas, o livro do Apocalipse mostra alegorias de diversas situações atuais, sendo que João descreveu cenários apocalípticos para transmitir a palavra de Jesus em alegorias, para não ser punido pelos imperadores da época. Para o Espiritismo, os mundos possuem uma gradação evolutiva, iniciando sua caminhada nos primeiros estágios, chamados de mundos primitivos, e concluindo ao atingir o estágio evolutivo de mundos celestes. No nosso planeta, portanto, encontra-se apenas na segunda fase dessa escala e já passou e passará por muitas transformações que estão previstas nas profecias do Apocalipse. No hinduísmo clássico, o cosmo foi criado pelo deus Brahma, e cada dia na vida dele equivale a 4 bilhões de anos humanos.
O fim de cada período desse é marcado pela falta de moralidade e falta de crença religiosa, sendo então a terra incinerada e ressurgida das cinzas, como uma fênix. Após cada calpa, como é chamado o dia divino, Brahma irá dormir, e ao fechar os olhos, o universo desaparecerá nas trevas, para reaparecer bilhões de anos depois, quando ele acordar. Assim, o ciclo de destruição e ressurgimento nunca acaba. O islamismo, com a pregação do profeta Maomé, absorveu muitas crenças de seus antecessores monoteístas. O juízo final descrito no Alcorão tem muitas semelhanças com o livro das Revelações. Na tradição muçulmana, o anticristo é Masih al-Dajjal, o falso profeta, que vai tentar dominar o mundo. Ele será derrotado pelo Mahdi, espécie de messias islâmico, que será ajudado em sua tarefa por Issa, filho de Miriam, ou Jesus. Após a batalha final, o anjo Israfil tocará sua trombeta e começará o grande julgamento, que durará mais ou menos 50 mil anos. Até as plantas e os animais serão ressuscitados e virão depor contra a humanidade. Por fim, os humanos terão que atravessar uma ponte fina como um fio de cabelo e afiada como uma espada. Os bons chegarão ao paraíso para a vida eterna e os maus cairão no inferno.